Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 88 do programa Live do Rony. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem qualquer aluno passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Rony e o tema de hoje é a definição de limites. Esse tema é polêmico porque muita gente tem dificuldade em resolver limites na definição. Eu vou resolver esses 4 limites aqui, ó, os 4 envolvendo raiz quadrada. Se você resolver esse limite usando propriedades, é muito fácil. Você consegue fazer em poucos segundos. Mas pela definição, é divertido. Então fica comigo até o final. Eu vou te passar um padrão de resolução para você resolver qualquer tipo de limite na definição. O que é limite na definição? A gente está acostumado com limite quando x tende a um número de uma função qualquer igual a L. A gente está acostumado com essa notação de limites. Mas, por trás dessa notação aqui, tem algo muito mais complexo e que muito aluno nem vê isso na faculdade, né? Então, você passar em cálculo de primeira, você tem que acostumar com essa notação de épsilons e deltas. Se o seu professor não passar o limite na definição, isso significa que você não vai cair nessa prova. Então, nem precisa assistir essa live. Tenta focar no que tem mais chance de cair nessa prova de cálculo, tudo bem? O fato é que alguns professores cobram limite na definição. Então, essa live é focada nesse tipo de aluno. Seguinte. Quando aparece limite quando x tende a um número, que eu estou chamando de A, e a resposta está dando L, na verdade, isso quer dizer que, dado um epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero também, tá o quê? Se o x menos A estiver entre zero e delta, isso implica que f de x menos L é menor que epsilon. Essa é a definição de limites. Isso é o que está por trás de limite quando x tende a um número. Tudo bem? Isso aqui assusta muito aluno. Já vi muito aluno que não passou em cálculo de primeira porque não conseguiu resolver limites na definição. Acompanha comigo, porque eu vou te explicar um passo a passo e essa matéria vai ficar simples. Primeira coisa que você vai escrever em qualquer limite na definição, você vai escrever dado epsilon maior que zero. Se você não colocar isso aqui no início do exercício, seu professor pode cortar tudo. Aqui você tem que ser muito, como eu falo, muito detalhista. Porque se você não assumir, se você não fixar um epsilon positivo, nada que a gente vai fazer aqui faz sentido. A gente sempre começa com essa afirmação. Dado epsilon maior que zero. Às vezes você acerta tudo, mas se você esquecer de pôr isso aqui, isso corta a questão toda, você não passa em cálculo de primeiro. Então, depois de escrever dado epsilon maior que zero, você fala assim, ó, existe um delta. Só que quem é esse delta? Coloca uma interrogação. Tudo bem? Porque a gente só vai descobrir esse delta no final da resolução. Essa é a grande sacada para você resolver limite na definição e passar em cálculo de primeira. Se você tentar calcular o delta no início, vai dar ruim, vai dar muito trabalho. A gente vai fazer exercício de trás para frente. Porque, olha só, dado o epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero. Então a gente coloca um epsilon e também coloca um delta para depois resolver. Mas a gente vai fazer o contrário. Isso não é intuitivo, isso é contra-intuitivo, né? Então, primeiro passo, escreve dado epsilon maior que zero e depois escreve existe um delta que é igual a ainda não sei. Põe uma interrogação. E depois você vai aplicar esses 4 passos aqui. Tudo bem? É só aplicar esses 4 passos. E no final, a gente vai descobrir qual vai ser esse delta que vai demonstrar o limite. Então, fechou. Primeiro passo. Na verdade, é o segundo, né? É porque esse primeiro passo aqui é muito simples. É só escrever essa frase. Depois disso, você vai escrever assim, ó. Assuma que. Essa é a primeira parte da fórmula, tá vendo? Módulo de x menos a.
está entre 0 e delta. Ou seja, aqui você só vai assumir que isso aqui é verdade. Mas na prática não vai ser um A. Por exemplo, limite quando x tende a 4 de x mais 1. Como que seria o primeiro passo nesse exemplo aqui? Você vai escrever, assuma que o zero está entre x menos 4 e delta. Entendeu? O termo que está aqui é o A. Você só vai substituir. O passo 1 ele é muito fácil. É só substituir o A pela tendência do limite. Tudo bem? É só isso. O primeiro passo é você assumir que isso aqui é verdade. Que o módulo de x menos 4 é menor do que delta. A gente vai usar esse valor lá na frente, tá? O segundo passo tem a ver com a função e com L. Olha o texto. Vamos provar que. Por que eu deixo esse segundo passo bem específico? Porque esse exercício aqui são vários passos, são várias coisas que você tem que fazer. E às vezes a gente esquece qual que é o objetivo. Assumindo que isso aqui é verdade, o nosso objetivo é provar que f de x menos L é menor que epsilon. Não se esqueça do objetivo. Porque nós vamos fazer várias continhas e às vezes você vai esquecer aonde você quer chegar. E se isso acontecer, você vai ficar perdido no exercício e não vai passar em cálculo primeira. Porque você vai ficar um tempão fazendo a questão e ainda com uma chance enorme de errar. Então mantenha na sua cabeça. Aonde eu quero chegar? Eu quero provar que f de x menos L é menor que epsilon. Tudo bem? Esse é o passo 2. Agora, na prática, não vai ter f de x, não vai ter L. Vai ter uma função de x. Por exemplo, nesse limite aqui eu pus x mais 1. Então, o que você vai escrever? X mais 1 é o f de x, menos o L. Quem é L? É a resposta do limite. Nesse limite aqui vai ficar 4 mais 1, que é igual a 5. Então, é x mais 1 menos 5. Entendeu? O passo 2 é só isso. Você vai encontrar quem é f de x, quem é o L, vai substituir nessa equação. Acabou. Simplesmente isso. Então, para você fazer o passo 2, você precisa da função do limite e você precisa do resultado. Galera, para resolver limite na definição, você precisa saber a resposta desse limite. Se você não souber a resposta, não tem como resolver. Por isso que não é muito prático isso, né? Pô, você já tem a resposta do limite, a gente só está demonstrando que aquilo é verdade. Então não faz muito sentido resolver na definição. Só se o enunciado pedir. Se pedir, resolva na definição, e você não usa a notação de epsilon e delta, você não vai passar em cálculo de primeira. Cuidado com o enunciado. Entender o passo 2? O passo 1 e o passo 2 é muito simples. É uma questão de substituição mesmo. Você vai substituir o A e vai substituir o F e o L. Vai gerar duas equações. Só isso. Anota aí no seu caderno esses passos, tá? O passo 3, você vai manipular o que você achou no passo 1 com o objetivo de encontrar o que você achou no passo 2. Eu falei errado, né? Você vai pegar o que você achou aqui no passo 2 e vai manipular o máximo que você conseguir, usando produto notável, usando propriedades de módulo. Você vai manipular o máximo que você conseguir para encontrar o termo x menos a, que é o que você achou lá no passo 1. Entendeu o nosso objetivo aqui? Manipular esse termo para encontrar o x menos a. Eu gosto de fazer isso aqui separado, porque aqui a gente vai precisar de muita álgebra. A gente vai ter que fazer muita continha. Eu gosto de fazer essa parte separada das outras, para não ficar confuso. Então, esse é o terceiro passo. Você entendeu isso? Quando eu fizer um exercício, vai ficar mais prático, tá bom? Daqui a pouco eu vou resolver 4 exemplos com vocês. Mas antes, anotem no seu caderno qual é o passo 3. Esse exercício de limite na definição é difícil. É difícil. E a melhor maneira de você resolver um exercício difícil é dividindo em tarefas mais simples. É o que eu estou fazendo aqui. Eu tive que fazer centenas de limites na definição para descobrir esse passo a passo aqui. Só que você não vai precisar de fazer isso. Eu já estou te passando aqui de graça, mastigado para vocês. É só você entender o padrão e depois praticar. Então, bora explicar o passo 4. O passo 4
é a finalização. É aqui que você vai provar que esse termo é menor que epsilon. Lembra que esse é o nosso objetivo? É agora que a gente vai provar. Aqui varia em cada caso. Se for um limite com raiz quadrada, você vai fazer de um jeito. Se for limite com x ao quadrado mais x mais 1, você vai fazer de outro jeito. Se for um limite linear, tipo 2x menos 1, você vai fazer de outro jeito. Se for uma função inversa, tipo 1 sobre x menos 1, é outro jeito de fazer. Então aqui varia demais. Mas normalmente esse passo ele não é difícil, não. Tudo bem? Eu quero que vocês peguem uma folha em branco e anotem esses 4 passos, bem organizado. Primeiro, escreve, dado epsilon maior que 0, existe um delta que você vai achar depois. Primeiro passo, você assume que x menos a é menor que epsilon. Depois você lembra, eu quero provar que fx menos L é menor que epsilon. Entendeu? O primeiro passo, x menos a é menor que delta. Segundo passo, quero provar que fx menos L é menor que epsilon. Depois a gente vai manipular o que a gente achou no passo 2, sem o epsilon, tá vendo? Você vai manipular só a parte do módulo até encontrar o termo x menos a. Aí aqui você vai usar álgebra, produtos notáveis, propriedade de módulo, tem várias propriedades que a gente pode aplicar aqui. Conseguiu achar o x menos a? Acabou o passo 3. Depois você vai para o último passo, que depende de cada equação, de cada tipo, tá? Varia em cada caso. Aqui é a finalização, é aqui que a gente vai encontrar qual é o delta que vai fazer isso aqui ser verdade, entendeu? Então anota isso aí no seu caderno. Esse passo a passo aqui vai salvar você, vai te ajudar a passar em cálculo de primeira. Porque se você aplicar esse passo a passo em qualquer exercício de limite da definição, o exercício vai ficar mais simples, vai ficar mais organizado. Então fechou? Bora resolver esses 4 limites aqui na definição? Bom, a primeira coisa que você vai fazer é resolver o limite. Como eu já expliquei, você não consegue resolver o limite na definição sem saber a resposta dele. X mais 11 vai ficar 5 mais 11, que é igual a 16. Raiz de 16 é 4. Então, perceba que esse termo é o A, esse termo é o L, e esse termo aqui, ó, é o f de x. Entendeu? Você tem tudo que você precisa aqui para resolver o limite da definição. Vou copiar essa regrinha aqui para a gente ganhar tempo, tá? O que a gente está querendo provar é, dado epsilon maior que 0, existe um delta maior que 0, tal que x menos a menor que delta implica fx menos L menor que epsilon. Esse é o nosso objetivo aqui. Lembra do passo a passo? Vamos dividir esse negócio em 4 passos. Primeira coisa que você faz. Dado epsilon maior que 0, existe delta, só que você ainda não sabe esse delta. Coloca uma interrogação aqui. Então, eu estou assumindo que existe um epsilon maior que 0. Tem que começar o exercício com essa frase, tá? Vamos lá. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você assumir que esse pedaço aqui, ó, é verdade. Só que onde tem A, eu vou substituir por 5. Então, o primeiro passo é assumir que o módulo de x menos a, ou seja, x menos 5, está entre 0 e delta. Só isso. Só substituir. Não tem segredo nenhum aqui. O passo 1 é o mais fácil de todos. Qual é o passo 2? Segue o passo a passo certinho, para você passar em cálculo de primeira, acertar o exercício de uma forma mais organizada, tá? Se você ficar misturando os passos, vai dar ruim. Qual que é o passo 2? O que a gente quer provar? Queremos provar que... Aí você vai pegar a segunda inequação. Nós queremos provar que f de x menos 0 é menor que epsilon. Agora a gente vai substituir valores. Quem é o f de x? Nesse caso, o f de x é a raiz. Então, a gente quer provar que
a raiz de x mais 11 menos o L. Quem é L? L é 4. Queremos provar que isso aqui vai ser menor do que epsilon. Entendeu? Assumindo que x menos 5 é menor que delta, eu quero provar que raiz de x mais 1 menos 4 é menor que epsilon. A lógica é essa. A gente vai descobrir o valor de delta que vai fazer isso aqui ser possível. Agora a gente vai para o passo 3. O passo 3, a gente vai manipular o módulo de f de x menos L até encontrar x menos a. Entendeu? Aqui a gente vai usar álgebra. Só que aqui eu pus o caso geral, né? Na prática, a gente vai fazer o quê? A gente vai manipular o módulo de raiz de x mais 1 menos 4 até a gente encontrar o x menos a, que nesse caso é o x menos 5. Então, você vai ter que usar várias propriedades para manipular esse termo até chegar em x menos 5. Esse é o segredo para você acertar a questão de limite na definição. Fazer passo a passo. Aqui no passo 3, eu vou até colocar numa outra página para ficar mais organizado. Tudo bem? Olha só, como que a gente vai fazer isso? No caso de raiz quadrada, a gente vai ter que eliminar essa raiz usando o conjugado. Em cima, eu tenho raiz de x mais 1 menos 4, certo? Raiz de x mais 1 menos 4. Eu vou multiplicar esse termo por raiz de x mais 1 mais 4. É aquele famoso a mais b, a menos b. Porque quando a gente faz isso, a gente vai conseguir eliminar a raiz. Fechou? Quando não for uma raiz quadrada, o jeito de manipular vai ser outro. Para você passar em cálculo primeira, tenta fazer exercícios semelhantes. Eu estou focando aqui em limites que têm raiz quadrada. Sempre que há um limite de raiz quadrada, você pode resolver usando esse mesmo procedimento. Lembra que o nosso objetivo é transformar isso aqui em x menos 5. Tem que aparecer módulo de x menos 5 em algum lugar. Lembra aonde a gente quer chegar. Não fica perdido não, hein? Vamos lá. Isso aqui vai ficar quadrado do primeiro, ou seja, raiz de x mais 1 ao quadrado, menos 4 ao quadrado. Eu usei aquele famoso a mais b, a menos b. Só que eu não vou supor que você já sabe, não vou assumir que você já sabe isso. Não custa nada escrever essa forma de novo. A mais b, a menos b. Isso aqui é quadrado do primeiro, menos quadrado do segundo. Saber essa regra aqui é essencial para você passar em cálculo de primeira. Lá na faculdade, o professor já assume que você sabe essas regras. E é por isso que o índice de reprovação em cálculo é alto. Os alunos entram na faculdade com a base fraca, o professor assume que você já sabe muita coisa de matemática básica, ninguém entende a aula e vai mal na prova. E o denominador? O denominador não vai sofrer nenhuma alteração, vai continuar sendo raiz de x mais 1 mais 4. Tudo bem? Agora vamos resolver esse quadrado. Raiz de x ao quadrado, corta a raiz, né? Vai sobrar x mais 1. E 4 ao quadrado vai virar? Aqui no passo 2, a função é raiz de x mais 11. Eu coloquei x mais 1. Corrige aí, tá? É x mais 11 aqui. Pronto. Então, voltando, aqui eu tenho raiz de x mais 11. Aqui também vai ficar mais 11. Mais 11, vai aparecer 11 em vários lugares aqui. Manipular com 11. Pronto. Aí você eleva ao quadrado, vai ficar x mais 11. Agora sim. Aqui também tem um 11. Então corrija aí, tá bom? Eu copiei errado ali, vacilei. Errar é normal, né? Não vou regravar esse vídeo, não. Eu vou continuar a partir daqui. Então,
x mais 11 menos 16. Quanto que é 11 menos 16? Dá menos 5. O numerador, então, é x menos 5. Lembra do nosso objetivo? Para você passar em cálculo de primeira, não esqueça onde você quer chegar. Ó, eu quero chegar em módulo de x menos 5. Apareceu x menos 5. Ótimo. Para finalizar, a gente tem que separar esses módulos. Porque módulo é divisão dos módulos. Então fica módulo de x menos 5 dividido por módulo de raiz mais 11 mais 4. Pronto. É isso aqui. Acabou o passo 3. Por quê? Eu consegui escrever esse termo aqui com o x menos 5 aparecendo. Fica módulo de x menos 5 em cima e esse termo aqui embaixo. Isso é o passo 3. Você conseguir enxergar o x menos a nessa função aqui. Tudo bem? Qual que é o último passo, galera? O último passo é resolver o exercício. O último passo é a gente provar que isso aqui realmente vai ser menor do que epsilon. Deixa eu pôr o caso geral aqui, né? O quarto passo é provar que o f de x menos L realmente vai ser menor do que epsilon. Agora a gente tem tudo que a gente precisa. F de x menos L, né? É esse termo aqui. A gente quer provar isso. Foi o que eu escrevi lá no passo 2. É o que nós queremos provar. E o que nós sabemos? Nós sabemos o passo 1. Nós sabemos que x menos 5 é menor que delta. Deixa eu anotar tudo aqui. Ó. Eu quero saber isso e eu sei disso. Tudo bem? Tem que deixar extremamente organizado para você não ficar perdido. O que eu faço agora? No passo 3, eu reescrevi esse módulo como módulo de x menos 5 dividido pelo módulo da raiz. Então, o nosso objetivo é provar que isso aqui é menor do que epsilon. Aí aqui vem a grande sacada. Sempre que tiver raiz quadrada, você pode fazer assim. Esse termo aqui, ele é sempre menor que o módulo de x menos 5. Por quê? Porque o denominador é maior que 1. Pensa comigo. Raiz quadrada é maior que 0, positivo. Um positivo mais 4 com certeza é maior do que 1. Então, sempre que você divide por algo maior do que 1, por exemplo, eu tenho 10. 10 divide por um número maior que 1, 2. Vai dar 5, né? Que é menor do que 10. Então, como esse cara aqui é maior do que 1, com certeza essa divisão vai ser menor que o seu numerador. Essa é a grande sacada para resolver esse exercício. Agora, isso aqui, você vai resolver usando esse padrão quando for limite com raiz quadrada. Quando for limite, por exemplo, se cair um limite assim, ó, de x ao quadrado menos 5x mais 6, você vai ter que usar uma outra técnica. Se aparecer limite quando você tem 1 sobre x, é outro jeito de fazer. Se aparecer limite quando, sei lá, você tem x ao cubo, então x à quarta, é um outro padrão. Quando tem raiz quadrada, você vai usar essa sacada, tá bom? Para você passar em cálculo de primeira, você tem que aprender a identificar padrões no cálculo. Então vamos lá. Eu sei que isso aqui é menor que o módulo de x menos 5. E lá naquele passo, no passo 1, a gente sabe que o x menos 5 é menor do que delta. Então, se a gente quer provar que isso aqui é menor do que epsilon, é simplesmente chamar epsilon de delta. Quando que isso aqui vai ser menor do que epsilon? Quando o epsilon for exatamente igual a delta. Essa é a resposta. Epsilon tem que ser igual a delta para a gente conseguir provar esse limite. Sacou? Aí a gente finaliza o exercício. Vamos concluir a resposta. Eu queria provar, aqui, ó, vamos escrever aqui, ó, dado epsilon maior que 0, existe
um delta igual a epsilon. Lembra que no início a gente não sabia o valor de delta? Existe um delta igual a epsilon, tal que... Aí a gente tem aquele f de x menos a, né? Nesse caso, qual que é o limite mesmo? Vou copiar ele aqui. Limite quando x tende a 5. Pronto. X menos a. Então, o x menos 5 está entre 0 e delta. Sabendo que isso aqui é verdade, a gente pode afirmar que o f de x menos l, ou seja, raiz de x mais 11 menos o L deu 4, né? Isso. Menos 4, isso aqui sempre vai ser menor do que epsilon. Pronto. Está provado que esse limite existe. Tudo bem? Põe aqui nos comentários se você teve alguma dúvida, se teve algum problema. Agora, eu pretendo resolver esses dois exercícios aqui de uma forma mais rápida. Tá bom? Porque eu vou assumir que você assistiu esse primeiro exercício, já entendeu o padrão. Agora vamos tentar pegar a velocidade. Exemplo 2. Resolva esse limite na definição. O primeiro passo é calcular o resultado do limite. Fica 10 mais 21. 10 mais 21 vai dar raiz de 31. Então, prove que esse limite aqui é igual a raiz de 31 usando a definição de limites. Vou copiar a regrinha aqui para a gente ganhar tempo. Essa é a definição de limites. Dado epsilon maior que zero, existe um delta, tal que x menos a menor que epsilon implica que f de x menos l é menor que epsilon. Enfim, primeira coisa que a gente faz. Qual que é o primeiro passo? Escrever essa frase aqui, ó. Dado epsilon maior que zero, existe um delta. Só que eu não sei quem é esse delta aí. Põe uma interrogação assim. Depois, você vai escrever essa primeira fórmula aqui, ó. X menos A. Só que quem é o A? O A, nesse caso, é 10. Então, o primeiro passo é vamos assumir que isso aqui é verdade. Vamos assumir que o módulo de x menos 10 é menor que delta. A gente vai usar esse resultado lá na frente. Qual é o passo 2? Para você passar em cálculo de primeira, tem que fazer o exercício passo a passo. Usa esse padrão que eu estou te passando aqui para resolver qualquer limite na definição. Tá? O passo 2 é você lembrar qual é o nosso objetivo. O que você está querendo provar? A gente quer provar que f de x menos l é menor que epsilon, né? Só que a gente vai substituir aqui. Quem é o f de x? X mais 21. Raiz de x mais 21, né? Menos o L. Quem é o L? Raiz de 31. Então, eu quero provar que f de x menos L é menor do que epsilon. Esse é o nosso objetivo. Deixa esse resultado aqui marcado, porque a gente vai usar isso lá no final. Esse é o passo 2. Qual é o passo 3? O passo 3 é você pegar esse módulo aqui, que a gente achou no passo 2, e a gente vai manipular ele o máximo que a gente conseguir com o objetivo de chegar no x menos 10. Então, isso aqui tem que virar x menos 10. Tem que aparecer módulo x menos 10 em algum lugar. Esse é o passo 3. Para você passar em cálculo de primeira, tem que aprender a reconhecer padrões nos exercícios. Se tem raiz quadrada, você vai usar produto notável para fazer essa eliminação. Se eu tenho raiz de x mais 21 menos raiz de 31, como que você vai fazer aparecer um x menos 10?
você tem que eliminar essa raiz daí. Pega isso aqui e multiplica por raiz mais raiz. Essa é a famosa técnica do conjugado, né? Vou colocar aqui em branco. Pronto. Eu vou multiplicar por esse termo, depois dividir pelo mesmo termo. Pronto. Quando você faz essa manipulação aqui, o numerador pode ser escrito como quadrado primeiro menos quadrado segundo. Então vai ficar quadrado dessa raiz, que é x mais 21. Quadrado dessa raiz é 31. Pronto. Aí agora, olha que beleza. 21 menos 31 é menos 10. Esse é o nosso objetivo. Se você não lembra que o objetivo é chegar em x menos 10, você vai ficar desesperado, vai ficar perdido no exercício. É por isso que os alunos não passam em cálculo de primeira. Esquece aonde quer chegar. Você pode manipular isso aqui de infinitas formas. Mas o nosso objetivo é encontrar o x menos 10. Então tá ótimo, que apareceu o x menos 10. Para finalizar, é só dividir em dois módulos. Vai ficar o módulo do de cima, o módulo do x menos 10, depois o módulo dessa raiz aqui. Pronto, finalizamos o exercício. Finalizamos o passo 3. Qual é o passo 4? Qual é o último passo? O último passo, galera, é você lembrar o passo 1 e o passo 2. Olha só. O passo 4 é você provar que isso aqui é menor que epsilon, sabendo que esse termo aqui é menor que delta. Como que você vai fazer isso? Bom, o passo 3 já fez a metade do trabalho. Para você provar que isso aqui é menor que epsilon, a gente tem que pegar esse termo aqui e manipular ele. No passo 3, a gente transformou esse módulo num resultado mais agradável, né? A gente quer provar que isso aqui é menor que epsilon. Como é que eu faço isso? Bom, esse denominador aqui, ele é maior do que 1, não é? Esse denominador com certeza é maior que 1, porque você tem raiz de alguma coisa que é positivo, raiz de 31. Raiz de 31, ele é maior do que 5 e menor do que 6, né? Porque raiz de 25 é 5, raiz de 36 é 6. O raiz de 31 é alguma coisa entre esses valores, então com certeza é maior que 1. Entendeu? Como esse denominador é maior que 1, essa é a grande sacada. A gente sabe que isso aqui é menor do que x menos 10. Sempre que o denominador é maior que 1, você pode afirmar que essa fração é menor que o numerador. E o x menos 10, lembra que eu sei que o x menos 10 é menor que delta? A gente sabe que esse valor aqui é sempre menor que delta. Agora, a gente quer provar que isso é menor do que epsilon. Quando isso vai acontecer? Eu sei que isso é menor que delta. Eu quero provar que é menor que epsilon. Isso vai acontecer quando epsilon for igual a delta. Pronto, isso aqui mata o exercício. Então, para você passar em cálculo de primeira, tenta pegar o exercício e separar em passo a passo. Tá bom? Pega esse passo a passo, esse padrão que eu estou te passando, e replica ele em qualquer limite na definição. O passo 1, você assume que x menos a é menor que delta. O passo 2, você lembra o que você está querendo provar. No passo 3, você vai manipular o módulo até aparecer o x menos a. E no passo 4, você vai realmente provar que aquele termo vai ser menor do que epsilon. Quando for raiz quadrada, você vai usar essa tática aqui. Quando é raiz quadrada, o denominador vai ser sempre maior do que 1. Aí você consegue assumir que esse termo aqui é menor que o numerador, e o numerador a gente sabe que é menor do que delta. Tudo bem? Esse é um padrão de resolução que serve para qualquer limite com raiz quadrada. Então, vamos finalizar? O nosso objetivo era provar que esse limite aqui é igual a raiz de 31. Esse limite é igual a raiz de 31. Como que a gente faz isso?
dado epsilon maior que zero, existe delta. Só que não é qualquer delta. A gente viu que, para ser verdade, né, o delta tem que ser igual a epsilon. Então, existe um delta igual a epsilon, tal que x menos a, nesse caso é x menos 10, o módulo de x menos 10 está entre 0 e delta, e isso aqui implica que f de x menos L, ou seja, raiz de x mais 31, menos o L, que é a raiz de 31. Isso implica que isso aqui vai ser menor do que epsilon. No final, a gente tem que concluir. Tudo bem? É isso, galera. É isso. Para você resolver limite na definição, recomendo você pegar esse passo a passo aqui, ó. Passo 1, 2, 3 e 4 e replicar esse passo a passo. Não fica fazendo aleatoriamente, não. Segue esse passo a passo aqui, porque o exercício vai ficar simples e você vai passar em cálculo de primeira. Agora, esses dois exemplos aqui eu vou deixar de para casa. Resolva aí o exercício 3 e o exercício 4 na definição de limites. É só você usar o padrão que eu expliquei. E quando chegar aqui no passo 4, vocês vão ver que você simplesmente tem que lembrar que quando você tem um número dividido por um outro número, isso aqui vai ser sempre menor do que o numerador. Quando o b for maior que 1. Esse é o grande segredo para resolver limite do tipo raiz quadrada. Então, eu vou até deixar ele claro aqui no para casa. Ó. Lembra que A sobre B é sempre menor que A, porque o B é maior que 1. Por exemplo, sei lá, você pega 100, divide o 100 por qualquer número maior que 1, por 2, vai dar 50. E 50 é menor que 100. Entendeu? Pega 100 e divide por 5. 5 é maior que 1, né? Vai dar quanto? Vai dar 10. E 10 é menor do que 100. Sempre que você dividir o denominador por um número maior que 1, a resposta é menor que o numerador. Essa é a grande sacada para resolver esse limite. Se você dividir o numerador por meio, aí complica, porque vai dar 200. E 200 é maior do que 100. Entendeu? Se o denominador for maior que 1, você pode afirmar que ele é menor que o numerador. Isso sempre vai acontecer em exercícios do tipo raiz quadrada. Então, o exercício 3 e 4, você vai usar essa técnica para calcular o limite da definição. Mas, para você passar em cálculo de primeira, só essa live não é suficiente, porque existem outros padrões. Quando você tem um limite de x ao quadrado mais x mais 1, quando x tende a 1, por exemplo, a função é quadrática. Então, não é só você usar essa técnica aqui, ó, de A sobre B é sempre menor que A. Isso aqui não vai ser o suficiente para você resolver o exercício, porque é outro padrão. Pode acontecer também de aparecer um limite do tipo, sei lá, x ao cubo. É outro jeito de fazer. E se aparecer limite de uma função inversa, tipo 1 sobre x? Aí você vai ter que usar uma outra técnica. Então, tem vários assuntos que eu ainda posso trazer para vocês. Agora, eu recomendo você usar sempre o mesmo padrão. Faça vários exercícios com raiz usando esse método, para depois começar a misturar com raiz quadrada, com x ao cubo, com 1 sobre x. E tem ainda quando o x vai para infinito, né? Por exemplo, se o x vai para infinito, a definição de limites muda completamente. É um outro jeito de fazer, outro padrão. Então, se vocês quiserem que eu traga mais exercícios de limites da definição, põe aqui nos comentários. E eu também posso trazer conteúdo de derivada, de limites, de integrais, série sequência. Se tiver alguma matéria travando você, impedindo você de passar em cálculo de primeira, põe aqui nos comentários, porque o que você escrever aqui pode ser o tema da próxima live. Valeu!